estava vendo Hawaii. Abre aí em Gênesis 32, amor. Mas não perca isso, pelo amor de Deus. 32, versículo 27. 27? Leu 27 para mim. Aí o homem perguntou: como você se chama? Jacó, respondeu ele. Então o homem disse: o seu nome não será mais Jacó. Você lutou com Deus e com os homens e venceu. Por isso seu nome será Israel. Eu aprendi algumas coisas aí, né? Lutou com Deus e venceu. Né? Quem vence Deus? Aqueles que lutam. Aqueles que lutam por trabalhar, por um bom trabalho. Aqueles que lutam fazendo a sua faculdade. Aqueles que lutam porque é impossível vencer a Deus. É impossível, mas se você lutar, Deus permite que você vença. Então a primeira coisa que eu aprendo aí, que se você lutar, independente qual seja a sua dificuldade ou o gigante que se levanta contra você, você vence. Porque se Jacó venceu a Deus, Deus está dizendo, você vence qualquer coisa neste mundo. Amém? Então aprenda aí. Mas aprenda mais uma coisa. Quem conhece essa passagem sabe que foi quando Jacó viu um homem e ele lutou, né, contra esse homem. Porque Jacó queria a bênção desse homem. Quem já ouviu essa passagem? Você já conhece ela? E por que o homem pergunta o nome de Jacó? É estranho, né? Deus sabe todas as coisas, o homem que estava lá certamente sabia que o nome dele era Jacó. Aí o homem fala, não é mais Jacó, é Israel. Porque quando Jacó fala o nome dele, ele pergunta o nome de Jacó, ele queria saber. Porque há 20 anos atrás, esse mesmo Jacó falou para o pai dele que era Isaú. Há 20 anos atrás, mais ou menos há 20 anos atrás, ele era um enganador. Há 20 anos atrás ele chegou para o pai dele não enxergava muito bem, ele falou assim, quem é? É eu, pai, o Isaú. Há 20 anos atrás ele era enganador, ele enganou o pai dele para conseguir alguma coisa. Não para vencer, mas para ser um derrotado, porque quando ele fez isso, ele foi tão derrotado que até expulso da sua tribo ele foi. Eu acho que o maior sonho de Jacó era tocar o nome. Porque quando o anjo abençoou ele, a maior bênção que o anjo deu foi trocar o nome. Então, gente, eu vejo o seguinte, depois eu vou ler o que Jesus fala. Cuidado com os pecados que vocês cometem. Porque vocês podem ser até perdoados, mas os pecados que vocês fizeram lá atrás vai te barrar lá na frente. Tem casamentos que é desfeito, que você fez lá atrás, e hoje você é barrado. Hoje você não pode casar de novo, se casar vai estar perdoado. É bíblico. A turma hoje em dia, no mundo que estamos hoje, tudo é possível, né? Deus não quer nossa felicidade. Não, Ele quer. A felicidade de Deus é você andar correto. Porque eu estava lendo antes aqui que Deus ficou muito feliz com um servo que estava para obedecer às ordens de Deus. Qual é a verdadeira felicidade? Muita gente está vivendo sem ter o amanhã nessa terra, e a gente tem que viver nessa terra sem pensar em hoje para viver o amanhã e a eternidade. A eternidade tem muito mais importância do que qualquer coisa que você faça nessa terra. Não é que eu vou parar meu mundo para viver a eternidade. Não, você tem que viver esse mundo para viver a eternidade. Como que viver? Viver com retidão, viver sem pecado, viver sem derrubar os outros, viver sem querer mal dos outros, viver correto. As pessoas não estão nem aí hoje, estão pecando porque elas querem a felicidade dela, e se o pecado traz a felicidade dela, ela vai pecar. Mas o pecado pode trazer uma felicidade momentânea e destruir toda
toda uma vida amanhã. Então cuidado com quem vocês vão casarem. Conheça a pessoa que você vai casar primeiro, para que amanhã, mais tarde, na hora que você concretizar esse casamento na terra, porque é ligar na terra, é ligar no céu, vocês têm ordenâncias do casal. Vocês têm ordenância para casar. Está casado, tem ordenância, está em Mateus 9. Mateus 19, mas 9 também fala sobre o casamento. Então cuidado. Cuidado com os pecados que vocês têm plantado, que amanhã mais tarde vocês vão ter que ceifar, e a raiz, vai ter que tirar com a raiz, vai te dar um maior trabalho, e às vezes vai ficar marcado para o futuro. Tem pecado que te marca para o futuro. Tenta viver uma vida correta, sem ansiedade do pecado, nossa, eu preciso ser feliz hoje. Não, você precisa ser feliz sempre. Porque às vezes tem pecado que você adquire hoje, que te traz uma paz, uma felicidade, mas vai te dar uma desgraça eterna, até mesmo para gerações, filhos, netos. Observa você, observa o que Deus tem para você. Esteja debaixo do centro da vontade de Deus. Às vezes parece ruim, mas não é. Às vezes parece errado, mas não é. E o que me faz discernir o certo ou errado? A palavra de Deus. Se Deus falou que é errado, cara. Mas hoje é certo. Não é errado. Mas o tempo mudou, isso daí foi escrito há não sei quantos anos atrás pela mão do homem. E é errado, continua sendo errado. E aí a pessoa prefere, não fazendo de outros livros, aí prefere ouvir livro. Mas esse livro foi escrito pela mão do homem. E o livro que você está lendo? Foi escrito pela mão de quem? Só que ele não tem inspiração. E eu garanto para você que o escritor desse livro, ou ele morreu, ou ele vai morrer. E este livro retrata um Senhor eterno, o Senhor que passou pela morte, que é Jesus Cristo, mas ressuscitou. Este livro retrata que você não tem que ficar preocupado com o templo na terra, mas você é o templo na terra. Você é o templo na terra. O templo não foi feito para... você não foi feito para o templo, mas o templo terreno foi feito para você. Você é mais importante que o templo. Muita gente vivendo para construir e reconstruir templo. E às vezes está destruindo o seu templo para construir um templo de tijolo. Você é o templo do Espírito Santo de Deus. Você é o templo de Deus. Você é o braço, as mãos, as pernas de Deus. Tenha condutas que tragam a alegria do Senhor, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Eu estou me sentindo fraco, Deus está alegre contigo. Faça as coisas corretas que Deus vai se alegrar contigo. Aí ele alegre, o que me traz? Força. Força para levantar, força para tratar bem a minha esposa, força para corrigir meus filhos, força para tratar bem meus filhos, força para mim aguentar o dia a dia, aquele amigo chato do serviço, força para aguentar aquela amiga chata do serviço, força para aguentar as dificuldades que esse mundo traz, força para aguentar a alegria também que a gente tem. Às vezes a gente fica tão... A alegria é tão grande, a gente fica... afoito. Então a gente precisa aguentar aquela alegria, porque a alegria também nos deixa afoito. Força para aguentar a ansiedade, né? Se Deus estiver fora, se Deus estiver alegre com a gente tem a força do Senhor para aguentar qualquer coisa. Mas a gente tem trazido tristeza ao Senhor. E a gente está fraco, aí a gente não aguenta o vício, a gente não aguenta o desespero, a gente não aguenta o marido, a gente não aguenta os filhos. E aí começa a matar os outros. Começa a se matar. Começa a perder as coisas. Começa a se perder. O que faz um homem se perder?
Deus está triste com ele, porque ele não tem a força do Senhor, porque a força do Senhor te levanta a lugares melhores, maiores, te dá potência. Meu Juan gosta muito, eu assisto muito carro, né, filho? Aí o cara pega o carro, anda, né? A alegria do Senhor é tomar você. A alegria do Senhor, cara, é a tua força. Está se sentindo fraco? Vai lá, fala com Deus. Entra, porque o pecado veio para tirar a turbina do carro. Você acredita? O pecado tira a turbina do carro, cara. O pecado tira a certeza de vida melhor. Ai, o que será de mim amanhã? Ai, o meu namorado vai me fazer? Ai, será que eu vou ser feliz com esse cara? Tá tendo essa pergunta? Você está triste com o Senhor. O Senhor está triste com você. Porque a alegria do Senhor me traz força para falar, não, o Senhor comigo, esse cara vai me tratar bem. O Senhor comigo, a turbina do carro vai funcionar. O Senhor comigo, eu vou passar aquele joguinho. O Senhor comigo, eu vou suportar essa mulher. Eu vou entender ela. Eu vou correr junto com ela. A força do Senhor faz todo problema ser menor do que você. Porque você é forte. Diga aos fracos. Diga aos fracos. Diga aos fracos. Mas para mim ser forte, quem tem que estar alegre comigo? E como que Deus fica alegre comigo? O que entristece Deus, ô Fran? Pecado. Corrupção. Tratar mal as pessoas. Se achar melhor do que o ser humano. Achar que Deus ensinou um lugar. Quando Deus fala que ele não divide, minha esposa estava lendo, ele falou que ele não divide a glória dele com outros deuses. Aí a turma já reflete ao quê? Fala para mim, o que você pensa quando Deus fala, eu não divido minha glória com outros deuses? O que você imagina? É para você mesmo, Hã? Não sei, até mesmo com pessoas. Idolatria, imagens, pessoas, né? É verdade. E você, Vanessa? O que você pensa? Já perguntou para o Juan? Mas eu acho que foi de ontem que eu estou falando. E o que é essa idolatria que Deus fala? Quem não divide a glória dele com deuses? Quem, amor? O que você acha que é? Eu acho que até mesmo com a gente mesmo. Eu fui, eu consegui, eu fiz. Você está tomando por você. Meu gato, hoje eu não vou porque meu gato não está muito bem, não vou para o culto, eu não vou falar de Deus, não vou orar, porque eu preciso. O gato é idolatria. Porque não estou afim, hoje eu não estou afim, e você está pondo, não é que eu tenho que sair, eu tenho que ir lá na baladinha, eu tenho que ir lá na casa da minha amiga. Eu tinha que orar agora, né? Mas eu oro depois, porque a minha amiga está precisando de mim. Cara, sua amiga está precisando de Deus, de Cristo, então vai orar, aí pede força para ele, para você, a sua amiga, então uma palavra de Deus. Meu namorado, ou meu esposo, ou minha esposa, vai orar. Fala, Senhor, vai comigo. Senhor, eu não divido. Olha, o que eu consegui é graças a Deus. Sem Deus eu não seria nada. Não divide a glória. Ele não divide a glória dele com nada nesse mundo. Então, você não é nada. Se Deus estiver triste com você, você está fraco. E fraco, já se sentiu fraco. Minha esposa está se sentindo fraca, porque ela comeu camarão, gente. Ela está se sentindo fraca, ela olhou para mim, amor, eu pensei que ia morrer, eu te chamei, mas não tive força para te chamar. Eu falei, você deveria ter me chamado, eu não tive força. E ela está fraca, eu orei por ela, ela está se fortalecendo. É muito ruim se sentir fraco. Minha mãe me chamou, ela estava falando tão baixo, eu achei estranho, eu já estava acordado. Só que eu ainda não tinha dado, né? Aí eu respondi fazendo
Porque minha mãe estava na porta. Ela Só que ela estava falando, não falando. conseguia acordar ninguém. Eu falei, mas desse jeito vai acordar Ela quem? estava falando. Não, eu ouvi ela falando. Ela me chamou. Acorda, chama. Você estava assim, né? Acorda. Minha mãe tá me chamando tão baixo. Pensou, se sua mãe estivesse precisando, tava morrendo ali chamando vocês, vocês não tinham acordado. Não, mas eu levantei. Eu fui pra cozinha, orei e eu vi ela passando café. Aí eu voltei. Então, pelo menos é isso. Não, eu não sei. Então, é tão ruim se sentir fraco, sabe? Pessoa fraca não alcança nada na vida. A doença, a primeira coisa que a doença faz, que nem o câncer, essas coisas, é tirar a força da pessoa. Porque o diabo sabe que se eu deixar essa pessoa fraca, eu vou destruir ela. Então não deixa, tá? Eu vou ler aqui. Olha o que Jesus fala, não é Paulo não, Pedro. Respeito Paulo, respeito Pedro, mas olha, o próprio Jesus. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Quem peca é escravo do pecado. E Deus odeia ver o filho dele escravo. Que pai gosta de ver o filho dele escravo do que for? Se Deus viu o povo dele escravo, ele foi, abriu o mar vermelho, fez o que fez, mandou Jesus para o povo deixar de ser escravo, aí ele vê que você continua querendo ser escravo, isso traz tristeza no coração de Deus. E eu, quando trago tristeza no coração de Deus, o que acontece comigo, Fran? O que acontece comigo? Vanessa, a Fran não está ouvindo um pouco não. Hã? Hã? Fraco. Fica o quê? Foi isso que ela falou? Ah, é, ela está fraca, tá vendo? Ah, tá. Então fica fraco. Quando Deus não está alegre comigo, ele não se afasta. O pai não se afasta do filho, é o filho que se afasta do pai. Gente, põe isso na cabeça. Filho não se afasta. Que nem agora mesmo, eu liguei para o Henrique, falei, filho, você vai. A Renata ligou, vai vir pro culto. Não sei quem ele respondeu, se ele respondeu ou não respondeu. Estou aqui, ó. Quem não está é ele. O pai não se afasta do filho, mas é o filho que se afasta do pai. Quando é pai. Aí o que acontece? Quando o pai vê um filho fazendo coisas que não deve, o pai fica triste. E quando o pai celestial fica triste, o filho fica fraco. Porque a alegria do Senhor é minha. Então se Deus não está alegre, eu não estou forte. E se eu não estou forte, eu estou. Então quando Deus olha você pecando, ele fala, cara, eu libertei, verdadeiramente vós sois livres. Aí o cara vai, peca e se torna escravo. Aí ele fica triste porque ele fala, tudo que eu pedi, tudo que eu fiz, tudo que eu ordenei, meu filho não me ouviu. Então o pecado torna a pessoa fraca. Continua. O escravo não fica sempre com a família, mas o filho sempre faz parte da família. Ah, não tinha nem. Se o filho vos Quando eu libertar- peco, me afasta de Deus. Não é a família que vai embora. Você viu? O escravo nunca fica com a família. Então é ele que não fica. Se o filho os libertar, vocês serão de fato livres. Eu sei que vocês são descendentes de Abraão, porém estão tentando me matar porque não aceitam os meus ensinamentos. Eu falo das coisas que o meu pai me mostrou. Mas E por que a vocês- turma estava tentando matar Cristo? Simplesmente, puramente quebrou. Simplesmente, puramente, algo que tem até hoje no nosso meio. Religiosidade. A religiosidade mata. Jesus não falava a língua que eles queriam ouvir. Porque tem gente que vai para a igreja ou vai para o culto e quer ouvir, e quer que o pastor ou um membro ou quem está levando a palavra fala o que ele quer ouvir. Quando o cara ouve o que ele não quer ouvir, ele fica com raiva. Ele sai da igreja, ele fica chateado. Aqui, graças a Deus, Deus me permite eu falar o que Deus quer.
Independente se vocês querem ouvir ou não, gente. Independente se vocês querem ouvir ou não. Cara, não estou preocupado. Eu não vou falar o que agrada o ouvido de vocês. Eu vou falar o que me deixa forte. E obedecer ao Senhor é algo que me deixa forte. Amém? Então eu vou falar de novo, vou repetir. Olha antes de casar. Conheça ambos. Porque se amanhã vocês casarem e esse casamento não dá certo, a culpa é só de vocês. A culpa é tua. Assuma, carrega esse bebê. Ah não, porque isso não dá certo. Não larga. Consegue largar e virar um... Como que é o Dr. Rei falou que era? Celibato, não ter mais mulher, não casar de novo, não ter mais sexo. Não ter o prazer. Quem fez o sexo foi Deus. Ah não, eu caso com outro. Está errado. Tem gente, tem doença que a gente consegue se curar, mas ela evita, aquela doença que você teve no passado evita até você ser doador de sangue. Você não tem mais a doença, mas você nunca mais vai poder doar sangue, porque aquele pecado foi curado, foi lavado, mas no futuro te proíbe algumas coisas, assim alguns pecados. Lá no futuro vai te proibir algumas coisas. Se você fizer, está pecando. Estão preparados para isso? E um deles hoje é o casamento. Cuidado com quem se casa. Conheça antes. Vai levar para casa? Cuidado. Cuidado. E cuidado. Amém? Que Deus abençoe a cada um de vocês. Que a misericórdia e as bênçãos do Senhor estejam sobre a vida de vocês. Deus ama vocês e eu também.